queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar a nossa aula? Aula de número 75, objeto de conhecimento, variação linguística, detalhamento, vícios de linguagem, estrangeirismo. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Variação linguística, certo? A nossa língua ela vai ali variar bastante. Já sabemos que variação linguística é um fenômeno que acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações geográficas, históricas, sociais e situacionais. Ou seja, a língua é viva. E não estou falando dessa língua, não, que vocês estão pensando, mas sim daquela que é um conjunto de palavras, de expressões que usamos para nos comunicarmos, para usar o quê? A língua portuguesa. E é nessa vivacidade que nós vamos falar também sobre estrangeirismo. Veja só aqui, ó, o mapa. Olha como a nossa língua portuguesa ela vai ali ser modificada de acordo com a região. Teleso, égua, né? O tchê, trem bom, assim, sabe? Vejam que ela vai variar de acordo com cada região. Certo? E dentro da variação linguística, eu vou apresentar primeiramente para vocês a questão do estrangeirismo. Então, olha só, estrangeirismo é um fenômeno linguístico caracterizado pela apropriação de uma palavra ou expressão estrangeira que permite imutável, né, que ela permanece imutável e sendo usado tal e qual a língua de origem. Então vejam só, nós temos aqui o estrangeirismo e o estrangeirismo que eu estou pegando aqui é quando a gente vai fazer a gente vai se apropriar, não vai fazer modificações, não vai colocar aquele nosso jeitinho brasileiro, nem na escrita, nem na pronúncia, tá? Então vai aparecer igual como a gente pegou lá do outro idioma, né, de outra língua. Certo? Vamos verificar um pouco do estrangeirismo que a gente utiliza no nosso dia a dia? Então vejam só, alguém viu o meu mouse? Olha só, esse aqui a gente usa bastante, né? O mouse, o que seria, se a gente fosse aqui traduzir ao pé da letra, o que é o mouse? O rato, um rato, né? Então, alguém viu um rato? Alguém viu meu rato? Se a gente pegar aqui na língua portuguesa, rato, a gente vê aquele bicho, né? Aquele roedor. Então, a gente foi lá, pegou, fez o estrangeirismo, pegamos a palavra, nos apropriamos dessa palavra, mouse. Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre aquele instrumento que nos ajuda a manusear, a mexer ali no nosso computador, a gente chama de mouse e não de rato. Meu pendrive queimou. Gente, alguém viu meu pendrive? Meu pendrive queimou. Alguém tem um pendrive para me emprestar? O que seria o pendrive? O pendrive é um dispositivo de memória. A gente não fala, né? Gente, o meu dispositivo de memória queimou. Mas vocês percebem que eu posso falar que não vai ter um estranhamento como aconteceu lá no do mouse, né? Eu não posso dizer, meu rato queimou, alguém viu meu rato, perdi meu rato. Aqui dentro da nossa língua vai ficar diferente, né? Então veja que quando eu falo do dispositivo de memória, já fica melhor, soa melhor, né? Fica mais fácil aqui o entendimento na nossa língua portuguesa. Então, o pendrive é o estrangeirismo, a gente se apropriou, mas nós temos uma palavra que pode ser usada no lugar do pendrive, que seria o quê? O dispositivo de memória, e que não vai se soar de forma diferente ou criar confusão como o rato, né? Veja aqui o nosso outro exemplo. Não é correto praticar bullying, né? Bullying, agora a gente fala bastante sobre isso, como afeta a vida de muitas crianças, adolescentes, né? E o que seria o bullying? Forma de agressão e intimidação recorrente, né? Então, olha, não é correto praticar o quê? Agressão. Gente, não é correto praticar agressão, não é correto, não é legal
legal você intimidar os seus colegas, todo dia tá fazendo uma brincadeira inadequada, isso não é bom. Então, o bullying eu posso também utilizar dessa forma, como agressão ou intimidação. Mas a gente acaba falando muito mais em bullying, né? Então, vejo que é o estrangeirismo fazendo parte da nossa, na nossa língua, né, ali no movimento, porque ela é dinâmica, certo? Ainda mais agora com a tecnologia. Então, muitos países a gente vai se comunicando através da internet. Aí vamos verificar o estrangeirismo, já que a gente está falando de internet, né? Vamos verificar esse estrangeirismo nas nossas redes sociais. Então, atenção. Olha, que vídeo interessante. Verdade, gostei. Muito bacana, né? Tirar uma selfie aqui para colocar uma no meu story e outra no meu feed. Você e suas selfies, hein? Sorri. Fechou. Muito bem, olha só, nas redes sociais, quem aí não pega o celular para fazer uma foto e botar nos stories, né, no feed? O que é stories? O que é feed, né? Stories pra mim é o quê? Stories. Imagino que em inglês é stories. Não, vou pegar aqui e botar nas minhas stories. A gente não fala. A gente fala o quê? Meu stories, meu feed. Às vezes a gente não sabe nem pronunciar, né? Eu sou uma, às vezes não sei nem pronunciar, mas os stories, será que é stories? Tô pronunciando certo? Tem que trazer um professor de língua inglesa, né, para verificar se a gente tá falando certo. Além das redes sociais, nós também colocamos o estrangeirismo no nosso ambiente de trabalho. Será, gente, que é legal toda hora tá falando palavras em outro idioma? Vejam só essa situação. Oi, gente! Oi, Maria! João, você viu o e-mail sobre o Kick-Off Meeting do novo projeto? Vi sim, parece que vai ser um projeto interessante. Com certeza. Eu acho que o budget está bem alinhado aí com as nossas expectativas e a gente precisa fazer um bom job para impressionar o cliente. É verdade. E temos alguma ideia em mente? Sim, eu estive pensando em fazer um brainstorming na próxima semana e também vou preparar um draft do projeto para a gente discutir. Ótima ideia. Então amanhã a gente alinha tudo. Ok. De tudo que vocês falaram, eu só entendi o job. Olha aí a situação. Quando a gente conversa, vai dialogar com alguém, a gente quer que a pessoa entenda o que a gente está falando. Vocês perceberam lá que a colega chegou e falou jobs, eles não sei nem pronunciar. E a outra colega ficou o quê? Somente conseguiu captar ali a questão do job, porque o job já é mais comum, já caiu na rotina da gente saber que o job seria o quê? Trabalho. Faz bem, gente. Tanta coisa pra gente utilizar na língua portuguesa pra gente se comunicar e tá usando expressões no inglês. Então, atenção agora ao próximo vídeo. Não é kick-off meeting, é reunião de lançamento. Não é budget, é orçamento. Não é brainstorming, é debate. Não é draft, é rascunho. Não é briefing, é resumo. Não é coaching, é treinamento. Não é deadline, é um prazo. Não é feedback, é um retorno. Não é job, é trabalho. Não é insight, é uma boa ideia. Não é mindset, é uma mentalidade. Não é trend, é tendência. Não é pitching, é uma apresentação rápida. Entendeu? E aí? Entendeu? Vejam só, vamos valorizar a nossa língua portuguesa, certo? Nós temos estrangeirismo, pode acontecer realmente de não ter aquela palavra no nosso idioma, mas se tem, vamos utilizar. Pode acontecer da gente utilizar uma palavrinha aqui, outra ali, no idioma que não é nosso? Pode, gente, pode, mas vocês sabem que tudo em excesso faz mal. Então, por exemplo, ali naquela hora que a colega falou tanta coisa sobre o trabalho e colocou tantas expressões em inglês que poderia ser dito
ali no português e deixar mais claro a ideia para os dois colegas que estavam ouvindo, né? Não, ela escolheu outro. Vamos fazer. Então, assim, ela dificultou a comunicação no ambiente de trabalho e de forma desnecessária. A gente usa bastante lá a trend, né? Vamos fazer a trend. Por que a gente fala trend? Porque a gente pega muita influência das redes sociais, que primeiro às vezes começa lá para fora, né? Vamos botar assim na Europa, nos Estados Unidos, aí vem para cá e a gente não costuma modificar, então vai falando. Recentemente eu recebi um e-mail também no trabalho e aí a pessoa botou uma palavra em inglês perguntando se podia ser daquela forma. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei nem pronunciar. Eu fiquei, o que é isso? Eu tive que pesquisar para saber qual é aquela palavra. E sabe o que era? Tópicos. A palavra significava se era para botar em tópicos. Eu fiquei pensando, gente, tão fácil. Por que não perguntar? As palavras a seguir é para botar em tópicos? Pronto, eu ia entender. Me deu um trabalho de eu ir lá pesquisar para saber o que aquela palavra significava. Então veja que é importante a gente dominar a nossa língua. Vamos dominar a língua portuguesa. E aí o colega usou muitas expressões em estrangeiro, então acabou fazendo o quê? Vícios de linguagem, né? Não é correto. Vícios de linguagem não é legal, não cria uma boa comunicação, não tem ali uma clareza. Vamos verificar o que são vícios de linguagens? Então vejam só, os vícios de linguagem são desvios gramaticais que ocorrem por descuido ou desconhecimento das normas de língua portuguesa. Professora, mas ali no estrangeirismo não deu. Sim, não tem um descuido necessariamente gramaticais, mas foge da nossa língua portuguesa, então mostra também uma falta de conhecimento. E como eu acabei de falar para vocês, a gente pode utilizar palavras em inglês, a gente pode. A questão é em excesso. Em excesso acaba se entrando ali na questão de vícios, algo que não é legal. Se você não se faz comunicar de forma clara, você não está sabendo se comunicar e chegar próximos às pessoas. Então não é legal, né? A gente quer ser entendido. Como é que eu vou utilizar uma palavra que a outra pessoa não saiba? É bom? Mas é para mostrar que eu sei mais. Não, você não sabe mais, porque quem sabe mais se comunica de forma clara e objetiva, chegando ao seu colega, né, a se entender. Certo, gente? Então vamos verificar aqui os nossos vícios de linguagem que às vezes a gente comete, e às vezes vai dizer por descuido mesmo, a gente até sabe o certo, mas de tanto ouvir, ali está inserido no nosso contexto, a gente faz esses deslizes às vezes de forma inconsciente. Atenção aos vídeos. Ô menino, chega de bola! Mas mãe, só fazem 1 hora que eu tô brincando! Entra pra dentro agora! E aí, mano, agora que eu vi tua mensagem, ó, porque eu tava num evento aqui no trabalho, cheio de comes e bebes, tudo gratuito, precisava ver. Mas e aí, me conta, a Maria fez aquele jantar na sua casa? Ei, chega de fofoca. Vamos no cinema, gente. Eu tô com tanta vontade de ir. Ai, se eu for parar pra contar quantas vezes eu fui no cinema, dá pra contar numa mão. A última vez que eu fui, a sala estava horrível. Ela tinha cheiro de mofo. Mas vamos marcar, vamos. Bora marcar aí. Bora que a gente vá, né? Precisa, né? Por Só favor, tem que trabalho. descansar um pouco. Oi, gente. Tudo bem? E aí, como é que foi o planejamento? Certamente realizaram calmamente e alegremente, né? Sim, calmamente, alegremente. E aí, conseguiram perceber os vícios de linguagem nesse texto? Então, tem uns aí que foram sutis e outro logo de imediato a gente conseguiu captar ali, pegar o vício, né? Então, nós vamos falar agora sobre o primeiro vício. Vejam só. O
pleonasmo vicioso, né? Um dos vícios que a gente viu foi o pleonasmo. Vamos dar nomes a esses vícios, tá bom? Então, o pleonasmo vicioso é a repetição de uma informação desnecessária na frase, tá bom? Como lá a mãe olhou pro filho e falou o quê? Entra pra dentro, entra pra dentro, né? Agora, toda vez que eu falar, você deve falar o pra dentro, né? Então vejam que o entra pra dentro, meu Deus, é quase um trava-língua pra mim, certo? Mostra um pleonasmo vicioso. Se você tá pedindo pra pessoa entrar, só pode ser para dentro, né? Não tem como você falar, entra pra fora, não tem como, né? Então aqui houve um pleonasmo vicioso porque repetiu essa informação de forma desnecessária, colocando o dentro. Entra agora, ou então pra dentro agora. Tá vendo que eu tenho que escolher ou um ou outro, porque senão eu vou estar repetindo. Vamos subir pra cima? Quem aí não cometeu isso às vezes, né? Vamos subir para cima? Vamos descer para baixo? A gente até brinca. Não, vamos subir para baixo. Não tem assim? Então veja que subir para cima também é um pleonasmo vicioso. Por que vicioso? Porque ele é um vício, tá errado, mas a gente quer insistir, certo? Então, vamos subir, né? Vamos lá para cima. A gente tem que escolher para não estar repetindo. Quando a gente faz essa repetição, mostra que a gente não tem muito conhecimento, certo? Pode acontecer realmente por descuido? Pode, porque como eu disse para vocês, às vezes já está tão normal essas expressões que quando a gente vai ver, tá pronunciando da mesma forma, né? Aí olha só, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, Fernando Pessoa, né? Então, ó mar salgado, todo mundo sabe que o mar é salgado. Como é que ele coloca lá, ó mar salgado? Veja que aqui, né, a gente está falando do Fernando Pessoa, gente, não é qualquer pessoa, né? Tá? Então, vejam que aqui não é um pleonasmo vicioso. Nós temos dois tipos de pleonasmo, tá? O pleonasmo vicioso é isso que a gente acabou de verificar, a informação repetida de forma desnecessária. E nós temos o pleonasmo literário. Nós temos o pleonasmo literário, que faz parte, tá, do grupo das figuras de linguagem, é diferente dos vícios, certo? Então, nós sabemos que o mar é salgado, mas o nosso querido autor quis intensificar, exaltar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então vejam que ele está aí querendo intensificar a questão do salgado, que não é ali, não vai ter sal somente do mar, mas também de onde? Das lágrimas. Então o fato de ter lágrimas, a gente sabe que a lágrima é um pouquinho mais salgadinha. Quem já chorou, caiu pela boca e tomou um pouquinho das lágrimas do seu choro? Quem nunca, né? Então já sabe que é salgado. Então ali a mistura do sal do mar e do choro, das lágrimas. Então ali estava muito salgado. Então é isso que ele quer fazer, é intensificar. Percebam que não tem uma informação a mais de forma desnecessária. Tem todo um contexto, tá bom? Então já sabe a diferença de um pleonasmo vicioso e um pleonasmo literário. O literário faz parte das figuras de linguagem e o vicioso faz o quê? Dos vícios. Se é vício, a gente já sabe que não é uma coisa legal, que é errado, é inadequado, vamos colocar assim, né? Muito bem, vamos verificar mais um vício. Agora esse vício é o barbarismo. Olha, estamos dando nome para os vícios que a gente comete no nosso dia a dia. Então, barbarismo é o uso incorreto da palavra ou do enunciado. Ele ocorre nos níveis fonéticos, erros de pronúncia, né? Ou morfológicos, irregularidade na palavra, e também pode acontecer no âmbito
semânticos, né? Que vai ali mostrar os significados da língua, certo? Então vamos lá para o exemplo do que acontece no barbarismo. Estava num evento com tudo, gratuito, né? Viu lá quando ele ligou lá para o amigo, estava respondendo a mensagem para o amigo, agora que eu vi tua mensagem, né? Eu estava num evento lá da minha empresa e tinha muita comida, estava tudo o quê? Gratuito. A gente escuta bastante isso, é gratuito. Não, gente, não é gratuito, né? Veja que tem até um acento. É gratuito, tá? O correto é o do lado, tá? Gratuito, tá? Então, quando a gente coloca ali, veja que é fonético, né? O som, a gente pronunciou errado, a gente pronunciou de forma diferente. Também a gente escreveu de forma errada, né? Porque eu fui lá e acentuei, mostrando gratuito. Às vezes a pessoa, inclusive, acentua. Mesmo vendo que não tem acento, aí ela vai e pronuncia de forma incorreta, mas é gratuito, ok? Olha só agora a questão de ortografia. Ela tinha um jeitinho meigo, ela tinha. Olha, até o ela tinha. Já tem um vício aí também, que daqui a pouco a gente vai ver. Ela tinha, não parece latinha? É um tipo de vício, depois a gente vai ver. Então, ela tinha um jeitinho meigo, coisa maravilhosa. Se ele estivesse falando só falando, a gente deixava passar o ela tinha. Só que aí, infelizmente, foi por mensagem. E aí, quando a gente viu lá que o jeitinho meigo tá com G e não com J. Meu Deus do céu. Isso aqui acaba com a amizade. Rapaz, como você escreve jeitinho com G? Então tá vendo aqui que agora foi na ortografia, como ela escreveu, como a pessoa escreveu a palavra? Então aqui aconteceu um barbarismo, né? Teve uma barbárie mesmo de escrever dessa forma. Então mostra que não tem um conhecimento profundo na questão da escrita. Muito bem, vamos verificar agora mais um vício. Olha só, nós temos o vício solecismo. É o desvio que envolve erros de sintaxe na construção de um trecho ou combinação de palavras. Olha só, a gente vai combinar na sintaxe, a função dele ali e tudo mais. Então vamos ver aqui, ó. Mas mãe, só fazem 1 hora que estou brincando. Veja que quando o verbo indica passagem de tempo, não vai ali variar, não vai flexionar. Então não fazem 1 hora. O correto é o quê? Só faz 1 hora, só faz 1 hora. Veja que inclusive uma está indicando o quê? Singular, então não tem nem como justificar, dizer, mas porque é 3, mostra singular, por isso que ele pensou que o verbo estava no... Não tem como justificar. Então o correto ali era assim, mas mãe, só faz 1 hora que eu estou brincando, tão pouquinho, né gente? Quando a gente está brincando, o tempo passa rápido. Outro exemplo de solecismo. Gente, vamos no cinema? Quem aí às vezes pede para ir ao banheiro, né? E aí fala, professora, eu posso ir no banheiro? Aí a professora disse, não. Poxa, professora, quando você for lá, o correto lhe deixa. Aí, já chega lá, professora, eu posso ir ao banheiro. Eu já tinha alunos que já chegavam assim, ao. Aí eu falei assim, olha, só pelo fato de ter falado ao, vai ao banheiro e ainda vai ganhar uns pontinhos, porque ele falou de forma correta. Então vejam que, gente, vamos ao cinema e não no cinema. Aqui a gente está falando da sintaxe, veja que o verbo exige, né, uma preposição. E, professora, mas tem ali o em, mas não é qualquer preposição. A gente já estudou a questão das preposições, a gente tem que saber aplicar. Certo? Muito bem, então aqui a gente viu o exemplo de solecismo. Vamos conhecer mais um vício por nome, porque pelos erros a gente já conhece. Vamos verificar agora a ambiguidade. É comum a gente falar, e às vezes é tão difícil, a gente percebe que está sendo ambíguo, mas não consegue tirar a ambiguidade, não é? É difícil às vezes. Então a ambiguidade ocorre quando um determinado enunciado há duplicidade de sentidos, ou seja, a pessoa vai ter 2 formas de interpretar, de entender aquele enunciado, o que dificulta o entendimento do texto. Às vezes a gente fala, aí fala assim, não,
Eu entendi que a professora falou isso, isso e isso. Aí o outro fala, não, a professora disse isso, isso e isso, foi isso que eu entendi. Provavelmente pode ter acontecido ali uma ambiguidade na hora que a professora foi explicar, né? Então vejam só, a Maria fez aquele jantar na sua casa? Olha só, ele pergunta, né, pro amigo, e aí, a Maria fez aquele jantar na sua casa? O jantar foi feito aonde? Na casa do amigo ou na casa da Maria? Tá vendo? Quando eu uso sua casa, certo? Sua casa, terceira pessoa, era da Maria ou do amigo com quem ele estava falando? Então aqui causa uma ambiguidade. A Maria fez o jantar na casa dela, né? Então veja que quando eu ponho assim, se a Maria fez o jantar na casa dela, não tem mais como ter ambiguidade. Eu já sei que eu estou perguntando se ela proporcionou esse momento na própria residência. Ok? Então, veja o que dá pra gente tirar. Às vezes com um pouquinho de dificuldade, isso é bom, é ler, poder pra gente conseguir tirar essa ambiguidade. Vamos para mais um exemplo da ambiguidade. Olha só. Um exemplo da ambiguidade. Roberto estava com Maria falando de sua mãe. Olha só, Roberto e Maria estavam juntos e estavam falando de sua mãe. E agora, de quem era essa mãe? Quem é que eles estavam falando? Da mãe do Roberto, da mãe de Maria ou de repente da minha mãe? Pode ser que alguém trouxe, olha, Roberto estava com Maria falando de sua mãe. Agora confundiu tudo, né? Aí eu não sei se a sua mãe está se referindo à minha mãe, se era a mãe do Roberto, se era a mãe da Maria. Enrolou tudo, né? Então não tem nem como eu lá tirar satisfação se tem alguém falando da minha mãe. Por quê? Tá aqui, ambiguidade, certo? Muito bem. Agora vamos para mais um exemplo. Cacofonia. Apresenta uma construção sintática onde surgem sons engraçados, desagradáveis ou mesmo que confundem o ouvinte. Ela tinha cheiro de mofo. Olha aí, ela tinha cheiro de mofo. O quê? Latinha? Parece aquela a velha da Praça é Nossa, né? Não, porque ali juntou, então realmente dá para ouvir ali um latinha, latia. Vai dar uma confusão, né? Eu vi ela ontem de manhã. Olha, eu vi ela. Rapaz, isso aqui até dói. É difícil de ouvir isso. Eu vi ela. Oh, meu Deus. O quê? Viela? Uma rua, é? Viela? Uma viela? Uma rua estreita? Então vejam aí que eu posso muito bem, de repente, nem entender, né? Ou então ficar aí brincando em relação a isso. Ai, mas por que você quer? Ai, eu amo ela. É mesmo? Tu gosta de moela? Né? Então aí, por causa da cacofonia, mistura dos sons, a junção ali das palavras, acabou criando outras palavras, outros entendimentos. Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom, gente? Vamos para o nosso próximo vício, o vício eco. No eco ocorre repetição de palavras que rimam, têm a mesma terminação. Ó, como é que faz a reunião? Certamente realizaram calmamente e alegremente, né? Ó, calmamente, certamente, alegremente, ó, mente. Então não é legal. A divulgação da promoção não causou comoção na população. Eita, haja ação. Então vejam que aqui não é legal essa repetição, essa rima entre as palavras. Não estou dizendo que rimar é errado, mas lembre-se que não é em qualquer texto que eu posso utilizar a rima. A rima é mais adequada lá nos nossos textos poéticos, tá bom? No caso, os poemas, poesias e tudo mais. Aqui não é o caso, então não fica legal essa repetição. Tá bom? Então, muito bem, gente. A gente verificou aqui os nossos vícios de linguagem, vimos bastante, falamos sobre o estrangeirismo, que é importante falar, né? Para alguns, o estrangeirismo não é vício, é normal, para outros já considerado um vício sim. É só lembrar que tudo em excesso não é legal. Se não é legal, se enquadra onde? Nos vícios. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, aprendido bastante sobre os vícios e principalmente vamos evitá-los, certo? Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!